Essa gotinha hoje vem de Êxodo capítulo 3. Essa é uma palavra que Deus deu a Moisés, você sabe exatamente quando ele estava lá diante do monte. Deus não tira a sandália aí porque o lugar é santo. Vamos ler juntos? Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém, amado? Senta um pouquinho. Moisés sobe o monte, está lá a sarça ardendo, né? Você conhece bem esse texto, certamente. E do meio do fogo da sarça sai uma voz se dirigindo a Moisés, dizendo isso aí: não se aproxima muito não. E em segundo, tira os sapatos dos teus pés. Por quê, Senhor? Porque o lugar onde tu estás é terra santa. Eu estou com essa gotinha respondendo a alguém muito querido, que com o coração consternado, lágrimas nos olhos, dizer: pastor, não há nada na minha vida que eu anseie mais do que ser uma pessoa santa. Mas eu não consigo. Eu sempre vacilo. Eu sempre dou vazão à minha fraqueza. Eu sempre escorrego, eu sempre fraquejo. E Deus sabe do meu coração. Meu Deus, eu amo o Senhor com toda a minha alma. Mas eu tenho carências latentes em mim que eu venço por um tempo, mas chega um tempo que eu perco. E toda vez que eu perco, eu me odeio, eu tenho vontade de morrer, eu tenho vontade de fazer uma besteira comigo, eu me decepciono, porque eu sei que eu decepciono todo mundo, decepciono Deus, eu não consigo viver santidade. Será que santidade não é para mim? Santidade é para todos. E é a vontade de Deus para todos nós. Por que tantos não conseguem? Eu acho que esse versículozinho, ele nos ajuda um pouco. Primeiro que santidade é, de uma forma bem popular, estar no lugar onde Deus é Senhor, onde Ele está e se manifesta. Bom, por que aquele monte se tornou santo? Porque Deus estava ali manifesto. Então, qualquer lugar onde Deus está e pode se manifestar é a geografia da santidade. Então, se eu estou na presença de Deus, numa posição na qual Ele pode se manifestar, então estou vivendo santidade. Moisés estava impedido de chegar para lá, para perto dele, porque ele não estava em condição de santidade. A terra era santa. Moisés não. Como que se ele dissesse: você não está em condição de entrar na presença de Deus manifesto. Porque Deus está em todo lugar, né? Ele é onipresente. O que acontece é que ele não pode se manifestar em todo lugar. Ele tem poder para, mas a ambiência não é uma ambiência na qual ele se manifestaria. Não é? Se ele manifestaria em ira, em juízo. Mas a manifestação do seu amor, da sua provisão, existem lugares nos quais ele faz isso, né? Então, Moisés estava na presença manifesta de Deus e Deus disse assim: fica aí. Antes de vir para cá, tira a sandália, porque o lugar onde você está é terra santa. Então ele está dizendo, se o lugar é de santidade, no lugar da santidade, no lugar santo, só se entra nu. Eu vou explicar para vocês como é que eu faço essa analogia. Moisés, a terra é santa. Entre a terra e você não pode haver nada, nem uma sandália. Então, só dá para entrar no lugar santo quando não tiver nada entre você e a santidade de Deus. Nem um papel. É como que se a sandália, aspas, vestisse o pé de Moisés, na verdade calçava, não é? Mas era como que se aquela sandália impedisse de que
a verdade de Moisés pisasse a terra. Ele está dizendo, tira isso que tiveste, desnude-se e entre nu na minha presença, porque na minha presença só se entra nu. Bom, é como que se tivesse dito lá, no lugar santo, só entra gente, não entra gente performática, não entra fantasias, não entra performance, não entra máscara. Ele está dizendo, se você deseja santidade, não tente impressionar o Deus cuja santidade tu almeja. É entrar na presença dele exatamente como é, sem nenhuma fantasia, sabe assim? Mas entrar completamente desarmado. Primeiro, respeitando a inteligência de Deus, que Deus sabe de você melhor do que você mesmo. Deus sabe de mim melhor do que eu mesmo. Então, não adianta ser hipócrita diante dele. É como se eu, o Neil Barreto, fosse entrar no quarto como pastor Neil Barreto. Aí Deus ia falar assim, para de palhaçada, Neil. Eu penso que tu é isso tudo, mas eu sei que você não é nada disso. Pô. Deixa o pastor aí fora. Deixa o que os outros pensam de você aí fora. Entra como quem te vê de dentro para fora, te desnuda. Aí você entra na presença de Deus, como eu já preguei aqui, com aquele jargão evangélico. Augusto Deus Jeová. Que é Augusto Deus Jeová? Genuflexo na sua imarcessível. Que é genuflexo? Para de palhaçada, né? Senta aí e fala como quem está como está, pô. Fala como quem fala com o pai. Fala como quem fala com o melhor amigo. Rasga teu coração, rasga tua alma. Diz para mim que você tem consciência do teu próprio pecado. Porque Deus sabe dos nossos pecados. Agora, Deus precisa ter certeza se nós temos consciência dos nossos pecados, porque nem sempre temos, né? Então, na presença de Deus não entram pastores, não entram bispos, não entram cantores, não entra gente com script social, só se entra nu. Então, para você que deseja santidade de verdade, não é só um discurso, não quer ser só um cantorzinho de coletividade, um cantador de banco, um religioso que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta o tempo inteiro, não consegue permanência nem longevidade, que vive na unção da rocha gigante, um dia está no alto, um dia está no baixo, um dia está no alto. Essa inconstância, bom, o texto me ensina, meu filho, entra na minha presença nu, tira o que te é maquiagem, esquece a performance dominical, esquece o personagem que você é na coletividade. Quando você entrar na minha presença, entra nu, desmascare, você tem coragem de encarar a si mesmo. Aí você vai ver, quando você tiver coragem de fazer isso, que quando você entrar na presença de Deus, lá no segredo do quarto, no secreto, e revelar o teu podre para Ele, você vai dizer, eu já sabia, bobo. Eu sei de tu há muito tempo. O que eu não sabia é se tu sabia a respeito de si. Como agora eu sei que tu sabes de si, e porque se sabe não vai viver mais hipocrisia. Porque se sabe não vai julgar mais ninguém. Porque se sabe não vai meter a mão na cara de ninguém, perguntando se ele sabe com quem está falando. Porque não há como alguém se enxergando ser tomado por soberba. Não há como, cara. Já falei sobre isso aqui, Isaías, né? Isaías, quando entra debaixo da luz de Deus, a primeira coisa que a luz de Deus faz é apresentar Isaías a si mesmo. Isaías, quando se enxerga, diz, ai de mim. Qualquer um que se enxerga só pode extrair da boca um ai de mim. E quem extrai ai de mim da boca diz, tem misericórdia de mim, Senhor, vil pecador. Então nessa forma hipócrita de se viver hoje, onde todo mundo acusa todo mundo do pecado dele e, na verdade, todo mundo jogando pedra no espelho, né? É mais ou menos assim a nossa hipócrita relação. Fulano foi pego em pecado. O pecado que mais abomina o cristão é o sexual, né? Fulano pecou. Está todo amarrado o cara. Todo embaralhado, hein? Ô, Jesus, tem misericórdia. Aí, homem em pecado é assim. Está aqui, ó, o pecado dele foi revelado. Vamos imaginar que o pecado dele seja sexual. Aí os crentes caem de pau. Pecador, safado, salafrário. Aí você fala assim, por que o pecado sexual ofende tantos crentes em mim? Porque quando aparece o pecador, a pessoa que o apedreja porque está se vendo no espelho. Ainda filma, exatamente. O pecado que ele cometeu é o pecado que você já cometeu em pensamento. Ou, de repente, já comete fisicamente.
Só que ao invés de você perdoar o pecador, você o apedreja. Por quê? Porque você quer se livrar de si. Porque a vida dele te lembra da tua. Ao invés de você mudar de vida, você quer quebrar o espelho que você está vendo, no qual você está se enxergando. Então não há ninguém mais hipócrita do que crente. Nós cristãos somos os mais hipócritas quando o assunto é pecado. Porque qualquer um que se enxerga diria, puxa vida, ô meu irmão, levanta daí, vamos de novo. Vamos tentar mais uma vez. Desiste não. Você não é pior do que ninguém não. Levanta daí. Vamos tentar de novo? Vamos. Então a gente caminha uma segunda milha com o cara. Mas não, a gente apedreja. A gente não, vocês apedrejam. Pedreja. Por quê? Porque a gente anda na presença de Deus mascarado. Ninguém que anda na presença de Deus em santidade atira pedra em ninguém. Discorda veementemente da ideia, mas preserva a pessoa da qual discorda. Então eu não acredito em santidade de crente algum que anda por aí apedrejando todo mundo. Então, certamente muitos de vocês são membros dessa igreja, não podem ser considerados minhas ovelhas, são membros da igreja, minhas ovelhas não, vocês não entenderam nada da palavra, nada. Santidade faz com que eu me enxergue. E quem se enxerga só pode dizer, ai de mim, e quem se enxerga de verdade, a única coisa que deseja é se livrar de si. Porque sabe que é frágil, hipócrita, mentiroso, desistente. Então tem que me livrar disso. Então eu nego-me a mim mesmo. Eu oro ao Pai, que Ele cresça, que eu diminua. Por que eu tenho que diminuir? Porque eu sou essa porcaria que eu sei desde quando a luz de Cristo me iluminou. Então que diminua eu, Deus, para que essa desgraça que eu sou não me domine. Me domina tu. É assim que é a santidade. Agora, enquanto viver nessa hipocrisia de achar que a tua santidade é revelada acusando o pecado do outro, está lascado, vai continuar sendo essa mentira que ninguém sabe, mas você sabe que é mentira. Segundo, geralmente o que nos separa do lugar santo é algo pequeno e insignificante. O que separava Moisés da geografia de santidade era só uma sandália. Era um negócio fininho, uma alparcazinha. Igual a gente, aquele pecadinho que é de estimação, nosso bichinho de estimação. Tem pecado que tem nome. Não é? O meu pecado se chama Fred. Está comigo há muito tempo. O meu se chama Thor. E o meu é Tufão. Cada um vai dando um nomezinho para o pecado, porque já nem considera pecado mais. A gente, hoje, então, nessa polarização que a gente vive, todo mundo jogando pedra no pecado do sistema, ou seja, do governo. Ou é o Lula, ou é o Bolsonaro, ou é a direita, a esquerda. Todo mundo jogando pedra no pecado estrutural. E todo mundo dizendo assim, veja como é que eu sou politicamente inserido, veja como eu sou ativo como cidadão. Todo mundo acusando o pecado, protegendo as minorias daqui, hoje protegendo as minorias lá. Todo mundo acusando o pecado estrutural. Por quê? Porque ninguém mais fala em pecado pessoal. Hoje nada mais é pecado. Aí eu acuso o pecado do governo, depois eu saio para lá para praticar os meus pecados e a gente já não olha mais para o nosso pecado, não tem mais no evangelicalismo contemporâneo, o examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós vamos tratando como doméstico os nossos pecados. Há quem não tenha pecado? Não, todos temos. O que há é aquele que não o reconheça. Então, o que o senhor está dizendo, pastor? Que Deus está nos ensinando que para ser santo tem que ser perfeito? Não. Você não tem a menor condição de ser perfeito. Amém, amado? Diga para quem está do teu lado, você está longe da perfeição. Diga para ele. Não tem jeito. Mas está muito longe. Deus sabe que eu não posso ser perfeito. Agora, se eu não posso ser perfeito, o que Deus quer? Que a gente evolua. Que a gente seja melhor amanhã do que hoje. Eu não posso ser perfeito, mas melhorar eu posso. Não posso ou não posso? Então me ajuda, diga para quem tu disse a primeira coisa. Tu pode melhorar muito, hein, irmão? Pelo amor de Deus. Vai trabalhar, vagabundo. Esforça-te, filho. Dá para ser melhor 1000 vezes.
Perfeito nunca, evoluir sempre. Quando eu pego o cara que tem 30 anos de crente hoje, é pior hoje do que quando se converteu. Então, são os pecadinhos que a gente trata como estimação, que é pecado. Então, a gente já aprendeu, no lugar santo só se entra nu. Os pecados que geralmente nos afastam de Deus são coisas pequenas. E o texto diz que sem santidade ninguém vê o Senhor. Nós já aprendemos isso lá em Hebreus, né? O lugar que tu estás é santo. Tira esse negocinho que está te atrapalhando e tal. Por quê? Porque se você não tirar isso e viver em santidade, você não vai chegar para cá. Você não vai me ver. Ninguém verá o Senhor de Hebreus capítulo 12. A santidade sem a qual ninguém verá o Senhor tem duas vertentes, né? Se eu não sou santo, eu não vejo o Senhor. E se eu não sou santo, aquele que devia ver o Senhor em mim também não vê. Eu deixo de viver a experiência com Deus e impeço que alguém, através de mim, viva o mesmo. Então, isso é a ausência de misericórdia para com outro, que eu deveria amar como a mim mesmo. A Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Aquele não tem santidade porque ele não teve a oportunidade que você teve de conhecer a Deus. Você teve a oportunidade de conhecer a Deus e não valorizou tal experiência. Não evoluiu. Você não consegue ver o Senhor chegar para cá, como diz o texto, e pede que outros vejam o Senhor em nós. Então, a santidade é possível a qualquer um que já tenha passado pela conversão, como você e eu. Agora, só se entra nu. Então, quando você entrar no teu quarto, deseja santidade, esquece que você é crente. Para quê? Para que você não viva uma relação performática. Entre no quarto com jargão. Augusto Deus Jeová. Augusto Deus Jeová. Pai, tá ruim o bagulho aqui para mim hoje. Tem misericórdia de mim, porque o bicho está pegando, Deus. O senhor sabe, né, o que rolou hoje? Sei, filho, sei o que rolou. Aí você abre o coração assim, como filho caçula, abrindo o coração no colo de mamãe. Aí você vai assim, meu filho, você já está se enxergando, que bom. Que bom que você já sabe do seu pecado. Que bom que você sabe da sua ira, do seu pavio curto. Que bom que você sabe da sua indiferença, da sua incredulidade. Está melhorando, filho. Porque um doente que se reconhece doente é um doente que começou o processo de cura. Então, pastor, não consigo ser santo. Consegue, é só se esforçar um pouquinho. Não precisa nem tanto, não. Esquece a performance cultica, coletiva. Lembra, o que Deus tem para nós como corpo, Ele dá aqui. O que tem para mim, para você, como membro individual, no quarto em secreto. Então, quarto no qual não há um altar, nunca será um quarto no qual dorme um santo. Para um santo dormir no quarto, esse quarto tem que ter um altar. Nesse altar não tem performance, não tem máscara, não tem religiosidade. Só tem pessoas nuas. Então, quando a gente se relaciona assim com Deus, acredite, Ele vem e visita. Ele diz, porque você te revelaste, porque tu te revelaste em secreto eu te abençoarei. Aí você vai desejar estar no quarto o tempo inteiro, não só para dormir, mas para receber a visitação da sarça que arde até hoje, no nome de Jesus. Aplauda Ele, vamos adorá-lo. Vamos ficar em pé? Aleluia. Uma frase de louvor ao teu Senhor agora, no nome de Jesus. Pai, nós estamos erigindo um trono de louvor a Ti e desejamos essa santidade. Já sabemos que não podemos ser perfeitos, te pedimos perdão por isso, mas nos ajude a evoluir cada dia. Ajude-nos a ser melhor amanhã, mais do que fomos hoje. E perdoa se não fomos hoje melhor do que o que fomos ontem. Ajuda-nos a restaurar o altar do quarto. Ajuda-nos a entrar na Tua presença nus. Ajuda-nos a entrar na Tua presença, ó Deus, sem os pecadinhos domésticos. Ajuda-nos, porque nós queremos Te ver, Deus. Nós queremos ver a sarça ardendo. Nós queremos poder nos aproximar dessa sarça. Nós queremos o fogo. Nós queremos o Deus que se manifesta. Nós queremos glória, nós queremos unção. Nós queremos mais, porque Tu és infinitamente capaz de derramar infinitamente mais. Recebe honra e glória e louvor nessa noite, por Jesus de Nazaré.
Amém. E aleluia. Aplauda ele, o seu melhor louvor.